Eu, Saga, tomarei o controle do santuário no lugar do mestre. Agora basta dar um fim na Atena. Care, a deusa maligna que destruiu o santuário por dentro, é uma personagem polêmica em Saint Seiya. Muitos pensam que suas ações tiraram o peso das atitudes do Saga ao longo da história, mas eu convido você a olhar essa personagem por outra perspectiva, uma que se encaixa perfeitamente aos temas da obra. Hoje vamos analisar essa personagem e como você talvez tenha olhado para ela de uma forma errada todo esse tempo, e como ela pode estar por trás de muitas outras coisas ao longo da história de Saint Seiya. Tire-me daqui, Saga! Tire-me daqui! A deusa Care, ela nos foi apresentada em Saint Seiya Origin, como a irmã de Thanatos e Hypnos, e a estrategista do exército de Hades. Nós vemos durante esse Gaiden que foi ela quem colocou o Lemur no Saga, que possuiu o Cavaleiro de Gêmeos e mudou a sua pessoa. Ela também impede o Saga de tirar a própria vida, para que assim ele pudesse ir contra Athena. Também vemos que ela teve interações com o Canon, onde depois de ser ferida por ele com a ajuda do tridente de Poseidon, ela escolhe deixar ele vivo para que ele cause todo aquele caos que nós vemos na saga de Poseidon. Mais tarde, em Saint Seiya Destiny, nós vemos que, diferente do que pensávamos no clássico, não foi o próprio Hades que propôs a Xion e os Cavaleiros Mortos na Batalha das 12 Casas para que ressuscitassem para matar Athena, mas sim a Care, que se aproxima deles com essa proposta em troca da suposta vida eterna. E por fim, nós vemos a personagem retornando na Saga do Céu, onde ela descobre tudo o que aconteceu com a Saori e se aproveita desse momento frágil para enviar uns buchas para poder ir lá matar ela. E depois disso, a Care extermina o pobre coitado do Jean, que levou a Saori até ela. A Care se apresenta para Saori, dizendo ter tentado matá-la quando criança e que usou Saga e Canon para isso. Mas a Saori simplesmente inverte a situação, mandando um "nunca ouvi falar de você, minha filha". Nossa, que fora! Ai, tomou! A Care não suporta a zoeira e tenta matar ela, mas é impedida pelas satélites. A Care derrota todas facilmente e quando vai matar a Las Commune, a Saori impede e a Care reconhece que aquele imenso poder só poderia ser mesmo de Athena. E essa é a história da personagem até o momento da postagem desse vídeo. Tire-me daqui, Saga! Tire-me daqui! Ao analisar a passagem dela pela história de Saint Seiya, a temática do destino é algo que sempre acompanha a personagem. Canon diz que ela brincou com o destino de irmãos, e ela mesma se apresenta para Saori como a deusa que rege o destino. E é interessante porque a Care é uma personagem sem uma contraparte direta com a mitologia, mas se nós olharmos para suas possíveis inspirações, pode ficar mais claro ainda esse tema do destino com a personagem e também com a obra de modo geral. Ela possivelmente tem inspiração nas Keres, que eram entidades da morte que simbolizavam o destino cruel, fatal e impossível de escapar. Exatamente como uma certa pessoa. E na minha visão, a Care traz para a história justamente a personificação do próprio destino trágico dos cavaleiros, coisa que nós vemos ser trabalhada de diversas formas ao longo da obra. A Saori fala sobre seu destino e ir até o santuário, assim como Seiya, Ikki e os outros cavaleiros de bronze também tinham como destino, ditado pela sua estrela, se tornarem cavaleiros. Isso é algo ainda mais reforçado na conversa entre o Seiya e a Miho, onde ele fala para ela antes de ir para as 12 casas. Uma vez a Saori disse que todo ser humano deve viver de acordo com as estrelas sob as quais nasceu. Alguns nascem sob estrelas de sorte, outros sob estrelas de azar. Mas eu só posso dizer que eu farei o possível, sejam quais forem as minhas estrelas. Então, assim como os mitos gregos, por diversas coisas, traziam coisas como destinos trágicos e inevitáveis, em Saint Seiya, apesar de não ser trabalhado exatamente da mesma forma, o destino e a luta contra o mesmo é uma constante, não só no clássico, mas também nos seus spin-offs, como Lost Canvas e Saint Achou. E isso é algo trabalhado muito por meio de ciclos. Hades sempre retorna a cada 200 anos, Athena sempre vai renascer no santuário como uma humana, e os cavaleiros sempre vão surgir quando as forças do mal ameaçarem a Terra. E como todos nós sabemos, os ciclos das Guerras Santas, desde a Era Mitológica, têm trago tragédia para as pessoas da Terra. A gente pode ver, por exemplo, a Pandora ou até mesmo a Alone, que tiveram suas vidas completamente destruídas por estarem envolvidos no meio desse destino. E a Care, ela surge em meio a essa temática como a deusa que rege o destino, sendo a própria representação do destino e da tragédia dentro da história. Se nós pararmos para pensar, tudo de ruim na vida dos personagens que a gente acompanha aconteceu por causa dela. Ela quem destruiu a vida do Saga, fazendo ele se rebelar por conta do Lemur, o que levou a toda aquela situação que a gente vê na história, que no final das contas prejudicou muito o exército de Athena. E é engraçado a gente parar para pensar que o fato dela ter feito isso com o Saga
acabou gerando toda a situação que criou os protagonistas como nós conhecemos, o que por sua vez, depois de diversos acontecimentos, gerou a aniquilação do submundo e do próprio corpo de Hades. Então, meio que a Care, manipulando o destino, causou a ruína do próprio exército de Hades. Isso é bem como um mito grego mesmo, como a história de Édipo, por exemplo, ou de um episódio de Visões da Raven. Tá gostando do vídeo? Então, por favor, deixa o like, comenta e se inscreve no canal, comenta o que você acha da Care e o que você acha que eu posso melhorar também na produção dos vídeos. Isso aí, muito obrigado, viu? E a respeito do Saga, muitos pensam que as ações da Care tiram o peso do que ele fez, mas eu discordo um pouco. O Lemur ele não parecia ser muito consciente, e sim meramente instintivo. Eu penso até que ponto a presença dele possuindo o Saga simplesmente não distorceu os ideais do próprio Saga, ao invés de se tornar algo totalmente separado como era o Abel para o Caim, por exemplo. Afinal, o próprio Saga diz que ele dominaria a Terra e queria se opor a Zeus, Poseidon e Hades. Então eu não creio que um ser criado por uma serva de Hades, que sequer parece ter vontade própria, ele diria algo assim. Mas quem sabe eu não possa me aprofundar mais nesse assunto num futuro vídeo do Saga, se vocês quiserem. Esse destino trágico em Saint Seiya, ele não se aplica apenas de maneira individual como no caso do Saga. É bom lembrar que o Kurumada ele sempre faz muitas construções coletivas dos seus personagens. Então, como eu disse, o destino em Saint Seiya muitas vezes aparece de maneira cíclica, e isso afeta os grupos de personagem como um todo. Ser um cavaleiro ou ser um espectro é algo trágico por si só. E a história dos nossos protagonistas trabalha muito com a quebra desses ciclos. Eles foram os primeiros desde a era mitológica a subir as 12 casas, eles destruíram o corpo de Hades, dando fim ao ciclo das Guerras Santas e entre outros diversos milagres que a gente vê ao longo da história. Então, quando a Care for derrotada, seja lá como isso ocorra, será a quebra de mais um ciclo, o ciclo do destino trágico dos cavaleiros. É bom lembrar que os Santos de Atena eles lutam para que algum dia a existência deles não seja mais necessária. Claro que a Care não vai ser a vilã final, nem nada do tipo, não é isso que eu quero dizer, mas sim que a sua derrota vai ser justamente um grande simbolismo para a quebra definitiva do destino dos cavaleiros e da humanidade, pois aquela que rege o destino finalmente vai encontrar o seu fim. Vai por um fim, é? Tire-me daqui, Saga! Tire-me daqui! Algo legal da gente analisar é a participação da Care ao longo das Guerras Santas. O Doku diz que ela tá por aí desde a era mitológica, então quem sabe que ações da personagem ainda são desconhecidas pra gente. A própria ressurreição dos renegados, que a gente pensava ter sido feita diretamente pelo Hades, na verdade foi obra dela. Então por que outras situações no mínimo estranhas que a gente vê ao longo da história não pode ter um envolvimento da demônia também, né? Então vamos para algumas teorias de situações que eu acho que a Care talvez esteja envolvida. Orfeu de Lira e Eurídice. Nós vemos que eles eram um casal lindo, amado, apaixonado, mas que simplesmente do nada uma cobra venenosa aparece e mata a Eurídice. Pô, galera, isso aí é no mínimo estranho, né? Pra não ser nada assim. Nessa época que a Care tava justamente aprontando com todo mundo ali pra prejudicar a Atena. Nada mais justo do que ela ir atrás do cavaleiro de prata mais poderoso que existia no santuário naquela época. Sem falar do diálogo do narrador, que diz que um destino trágico separou os dois. Vamos ver se na Final Edition o mestre Kurumada vai explorar alguma coisa a respeito disso. Caim e Abel de Gêmeos. Eu não vou me limitar apenas no clássico. Em ND, com certeza tínhamos uma Care no passado, que deve ter aprontado poucas e boas também, só que ela não aparece efetivamente na história. Ela provavelmente estava dormindo ali durante a guerra, da mesma forma que foi no presente. E sobre os gêmeos, nós temos uma explicação do motivo para esses dois serem assim, que é dada a gente pelo Odisseus. Mas ao mesmo tempo, nada impede a Care de ter sido a responsável por gerar essa condição no cérebro do Caim. Afinal, ela ama brincar com o Cavaleiro de Gêmeos, né? E eles também dizem que nasceram nesse mundo como uma brincadeira dos deuses. Suikyo de Garuda. A situação com Suikyo ela é semelhante à dos renegados. O espectro que vem propor para o Suikyo se tornar um juiz do inferno, ele diz que foi a Pandora que ficou interessada no Cavaleiro de Taça. Mas eu não duvido que a gente tenha envolvimento da Care nessa história, porque ela com certeza estava de olho em tudo antes da Guerra Santa começar e mexeu os pauzinhos ali para poder ter vantagem o exército dela. Apesar de que eu acho que essa é a teoria menos provável de todas. Talvez realmente tenha sido mesmo a Pandora que viu toda essa situação e que manipulou o Suikyo para que ele se tornasse um juiz. Escarlate de Escorpião.
Mesmo caso da Eurídice, ele só tava treinando normalmente até que um escorpião randola aparece e pica ele. Só que ao invés dele morrer, ele começa a desaparecer pelo conflito do sangue dele com o veneno do escorpião que gera uma transparência nas suas células. Caracas. Mesmo que Next Dimension tenha muito um aspecto de conto mitológico, onde coisas absurdas assim podem acontecer naturalmente, eu ainda suspeito muito desse escorpião que surgiu do nada e não tem explicação, e que o E-Carlet ia simplesmente desaparecer depois de ser picado por ele. Bom, essas são as minhas teorias a respeito de acontecimentos que a Care pode estar envolvida. Mas se vocês tiverem alguma teoria pessoal de vocês de algo que a Care pode estar por trás, comentem aí que eu posso até fazer um vídeo só disso com os comentários de vocês. Sobre a Care, é isso, meus amigos. Ela pra mim não é uma das melhores personagens, mas vendo esses pontos e fazendo esse vídeo, eu comecei a achar ela um pouco mais interessante. Eu peço novamente, por favor, deixe o seu like se você gostou do vídeo, comenta, compartilha e se inscreve para que a gente possa crescer cada vez mais esse canal. E essa foi Care, a deusa maligna que rege o destino que guia para o breu eterno do sono e da morte. Versão brasileira Alamo.